Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre movimentos orbitais de astros e satélites. Vamos lá comigo, queridos. Bem, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, nós temos que definir a questão do que é força, tá? A força, na verdade, ela representa algo que está relacionado com a questão da mudança de estado de movimento, certo? E isso é muito possível da gente ver a relação entre a Lua e a Terra, né? Ou a Terra e o Sol, que devido à força gravitacional faz com que você mantenha aquele movimento circular. Então a gente pode dizer que força, ele representa uma grandeza física capaz de deformar ou alterar o estado de movimento de um corpo, certo? O estado de movimento está relacionado com uma grandeza que nós vamos ver um pouquinho para frente, que se chama quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento é vetorial. Então, por esse motivo, nós falamos normalmente que é o estado de movimento. E, consequentemente, está relacionado com o vetor velocidade e também a questão da inércia, que é a massa. Bem, vamos lá, queridos. Quando a gente fala nessa questão, por exemplo, entre movimentos planetários, orbitais, satélites e tudo mais, não podemos esquecer dela, a chamada força centrípeta, certo? Por exemplo, um carro fazendo uma curva, né, é um bom exemplo de uma força centrípeta, porque existe uma força, nesse caso, que está fazendo com que ele mantenha essa trajetória circular, certo? Da mesma forma como também se mantém uma trajetória não tão circular assim, né, mas se mantém uma trajetória circular com a relação entre o Sol e a Terra, né, Terra e Lua e outros astros aí do nosso sistema solar, ok? Bem, essa força centrípeta, ela também, né, ela é o produto, na verdade, né, a força em si, ela é responsável pela relação entre a massa e a aceleração. Então, por esse motivo, a gente tem a chamada força tangencial, que é quando existe um aumento na velocidade, certo? Que seria dado por uma aceleração tangencial, certo? E aí você tem a força centrípeta, certo? Em que você tem a mudança na direção e no sentido da força da trajetória do objeto, no caso, realizar essa força centrípeta. Então, assim, a força tangencial, ela está relacionada com a aceleração tangente, que muda o vetor velocidade, certo? Enquanto muda o módulo vetor velocidade, enquanto que a força centrípeta, ela está mudando apenas o módulo, tá? Módulo não, melhor dizendo, o vetor, a direção e sentido do vetor velocidade, ok? Então, nós temos aqui a chamada aceleração centrípeta, que a aceleração centrípeta, certo, é dada para essa equaçãozinha. A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, onde que essa aceleração, ela aqui é dada por essa expressão, em que você tem, nesse caso, uma velocidade vetorial, certo? Bem, órbita dos satélites. O que acontece nessas órbitas dos satélites? É aquela ideia da constante queda, né? A gente chama até de uma queda livre infinita, ou seja, os objetos realmente não caem, né? Eles não têm um ponto final de queda. Então, o movimento de um satélite, na verdade, né, como de qualquer outro astro, tem essa ideia de uma continuidade de queda, ou seja, constantemente a gravidade está puxando esta para o centro, certo? Bem, aqui estão as nossas referências e nesse vídeo nós falamos sobre movimentos orbitais de astros e satélites. Espero que tenham gostado. Até breve.